Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje eu irei comentar a prova da SpaceX realizada no último domingo. Hoje são 20 de setembro de 2023. Sendo assim, eu vou fazer um comentário das 12 questões de geografia. Espero que vocês gostem. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-las. Então vamos lá iniciar nosso encontro. Nada melhor do que o emblema da Escola Preparatória dos Cadetes do Exército Brasileiro, para o pessoal que quer seguir a carreira militar no Exército Brasileiro como oficial de carreira. Então vamos à primeira questão, que foi a questão de número 21, lembrando que essa prova é a amarela. E esse gráfico aqui foi adaptado de acordo com os dados contidos na prova, até mesmo porque os gráficos da prova da SpaceX não estavam 100% legíveis. Então, dessa forma, para que vocês pudessem ter uma melhor visualização nos comentários, eu alterei esses gráficos utilizando os mesmos dados, que fique bem claro. Quem levou a prova para casa pode observar isso. De acordo com o gráfico abaixo, é correto afirmar que se trata da produção de... Aqui nós temos uma fonte de energia e a produção dessa fonte de energia recentemente, não com dados atuais. Lembrando que os dados atuais para essa questão se diferem dos dados que estão contidos em um dos livros citados na bibliografia do concurso. Então nós temos aqui o Rio de Janeiro com 51%, São Paulo 18%, Amazonas 13%, Espírito Santo 8%, Bahia 6%, Sergipe 2%, outros 2%. Então essa questão refere-se à produção de gás natural, lembrando que o Rio de Janeiro também é disparado o maior produtor nacional de petróleo. Hoje, por exemplo, aproximadamente 80% de todo o gás natural produzido no Brasil vem do Rio de Janeiro. Estou falando em dados atuais. Porém, como a banca ela disponibiliza uma bibliografia com as suas respectivas edições, os dados que vêm nos livros citados pela bibliografia do concurso estão um pouco defasados quando comparados aos dados atuais. Então, aqui entra, logicamente, o gás natural, que seria a resposta correta. O carvão mineral não cabe porque o Rio de Janeiro não produz carvão mineral, apesar de termos aqui reservas de turfa. Petróleo. O Rio de Janeiro, nessa época, já era produtor ou já respondia por mais de 70% da produção nacional de petróleo. Hoje o Rio de Janeiro está respondendo por aproximadamente 90% da produção de petróleo. Então não pode ser. Biodiesel, o Rio de Janeiro não se destaca na produção de biodiesel. A produção de biodiesel se concentra nos estados, principalmente do centro-oeste e nordeste brasileiro. Energia eólica, o Rio de Janeiro está engateando nessa área. Os maiores produtores de energia eólica do Brasil são, por exemplo, Rio Grande do Norte e Bahia, que na atualidade são disparados os dois maiores produtores de energia eólica. Então, coube aqui o gás natural, uma questão considerada de nível fácil, porém, como
utiliza dado estatístico, isso poderia gerar algum tipo de dúvida em relação ao petróleo, ou seja, alunos que ficaram em dúvida entre o gás natural e o petróleo. Lembrando que o gás natural é produzido nas mesmas áreas onde se produz petróleo. Existem campos onde a produção de gás é maior do que a de petróleo, em outros campos a produção de petróleo é maior do que a produção de gás. Então, resposta correta, letra B. Aqui nós temos a questão de número 22. Com base na representação gráfica abaixo, verifica-se a ocorrência do seguinte fenômeno. Então, aqui nós temos a variação da temperatura no final da tarde. Vocês podem perceber que essa temperatura aumenta da periferia em direção ao centro mais edificado da cidade. Então, essa representação, na verdade, significa uma ilha de calor. Resposta correta, letra C. Ah, professor, como se forma uma ilha de calor? As ilhas de calor, na verdade, são microclimas encontrados nas grandes cidades do mundo, nas grandes regiões metropolitanas do mundo. E, na verdade, a formação de uma ilha de calor resulta de uma combinação de vários fatores, como, por exemplo, a redução das áreas verdes, lembrando que onde há cobertura de árvores, a temperatura fica mais agradável. Acredito que todos vocês em vida já tenham percebido isso. A impermeabilização do solo com asfalto e concreto, que são dois materiais com grande capacidade de absorver a radiação solar, convertê-la em calor e irradiar esse calor para a atmosfera, a radiação infravermelha. A verticalização das cidades, que dificulta a circulação dos ventos e, consequentemente, a dispersão do calor. A maior poluição atmosférica nos grandes centros potencializa a formação de uma ilha de calor, ou seja, a formação do efeito estufa nas grandes cidades, ou seja, o efeito estufa nas grandes cidades é potencializado porque é daí que provém as maiores fontes de gases poluentes que são lançados pelo homem na atmosfera. Então, a resposta aqui, correta, a letra C, uma representação de uma ilha de calor. Lembrando que essa imagem é a mesma imagem que está na prova, todavia eu busquei na internet a imagem colorida para que vocês pudessem ter uma melhor visualização dessa imagem. Vamos para a próxima questão. A questão de número 23, essa questão é polêmica, tá? Que fique bem claro, é polêmica. A criação de Kurdistão independente é uma das questões geopolíticas latentes no Oriente Médio. Os curdos que habitam a referida região formam uma população de cerca de 24 milhões, o dado está defasado, a população curda hoje está aí na casa dos 30 milhões ou um pouco mais do que isso, de habitantes. Livro do Demétrio Magnoli. Muito utilizado no concurso da SpaceX, tá? Muito utilizado mesmo. Sobre a questão curda, pode-se afirmar que o governo de Saddam Hussein, consolidado em 1979, descentralizou o poder do Iraque, favorecendo xiitas e curdos. Favorecendo xiitas e curdos. Os xiitas foram muito perseguidos lá no Iraque, assim também como os curdos foram perseguidos pelo presidente Saddam Hussein. Houve uma época até que o governo do Saddam Hussein foi um pouquinho mais, vamos dizer assim, amigo, entre aspas, dos curdos, um pouquinho mais complacente com os curdos, mas a repressão do governo Saddam Hussein contra todo e qualquer movimento que pudesse vir a fracionar o território do Iraque. Lembrando que os curdos lutam há muito tempo pela criação do Kurdistão, o direito de ter um Estado. E os xiitas foram duramente reprimidos durante a ditadura do presidente Saddam Hussein. Então, essa resposta, a letra A, não cabe, está errada.
Aqui nós temos B, os curdos iraquianos conseguiram estabelecer um regime autônomo. Aqui não é a resposta do gabarito oficial da SpaceX. Mas se você pegar, né, por exemplo, o livro da banca, né, do próprio Demétrio, diz aqui, ó, olha o que diz o livro, né? Vamos pegar aqui depois do ponto. A repressão, a resistência armada sunita provocou um êxodo de cerca de 1,5 milhão de sunitas, que se refugiaram em países vizinhos, especialmente na Síria. Enquanto isso, os curdos conseguiram estabelecer um regime autônomo ao norte do Iraque. Repare que no próprio livro da bibliografia faz essa citação. Então você que fez esse concurso, eu acho que dá para brigar pela anulação da questão. E eu vou mostrar por que ainda, né? Dá para brigar, ou no mínimo, pela mudança de gabarito. Mudança de gabarito, eu acredito que não dê, apesar do gabarito estar errado na minha concepção, mas tem que se levar em consideração a bibliografia, né? E também a passagem aqui não está 100% certa. Aqui sim, aqui está certo. O que vem depois não. O Irã e a Síria adotam políticas de integração social das correntes separatistas curdas. O Irã, ele exerceu, inclusive, durante a guerra do Irã com o Iraque, uma forte repressão aos curdos iranianos, porque os curdos iranianos estavam apoiando o Iraque na guerra contra o Irã. Então, ali, eles perceberam que havia uma possibilidade de poder lutar pela criação do Kurdistão. Então, os curdos no Irã formam uma minoria que sofre um controle rígido do governo de Teherã, e todo e qualquer movimento que venha a afetar os interesses geopolíticos do Irã, como, por exemplo, o fracionamento do território, tem sido historicamente reprimido pelo governo xiita autoritário do Irã. Então essa também não cabe. Lembrando que também os curdos, nessa primavera árabe síria, também pegaram em armas para lutar contra o exército do Bashar al-Assad. Então, na verdade, essa resposta não cabe por dois motivos. As maiores comunidades curdas habitam a Turquia, o Irã, o Iraque e a Síria, vivendo em áreas contínuas, mas separadas por fronteiras políticas. Aqui é o gabarito da SpaceX. Eu vou dar uma adiantada aqui, só para mostrar a vocês uma inconsistência do que está escrito. Olha o que está escrito aqui, está correto, pela bibliografia afirmativa está correta, não teria como questionar, né? As maiores comunidades curdas habitam a Turquia, 13 milhões, o Irã, 4 milhões e meio, o Iraque, 5 milhões, a Síria, 1,8 milhões. Essas comunidades vivem em áreas contínuas, mas separadas pelas fronteiras políticas. O que está aqui colorido, que é o amarelinho, essa tonalidade aqui meio roseada, é onde você encontra as comunidades curdas. Você repare que não há uma continuidade. Você tem uma maior concentração, de fato, da comunidade curda, né, vivendo em territórios dos 4 países e nos limites, né, que separam esses países onde há concentração da população curda, de fato existe uma continuidade. Mas quando diz aqui que essas comunidades vivem em áreas contínuas, ora, se essas comunidades vivem em áreas contínuas, ora, existe um erro clássico aqui a partir do momento que você pode perceber aqui o mapa da Turquia, aqui o mapa da Síria, aqui, por exemplo, o mapa do Irã, e aqui o mapa do Iraque. Há uma descontinuidade da comunidade curda, ou da população curda, ou da nação curda, nos 4 territórios mencionados pelo texto. Agora, aquilo que eu disse, vai valer a bibliografia. Vai valer a bibliografia. Então, o errado passa a ser certo? É o grande X da questão. Porque, infelizmente, existem algumas passagens no livro do Demétrio
que não condizem 100% com a verdade. Então, isso cria uma celeuma, um debate, mas que para a banca da SpaceX eles vão alegar. Você entra com recurso, bota essa imagem, esse mapa, mostrando que não há uma continuidade. Ah, mas nós indicamos a bibliografia, vale para nós a bibliografia. Então, aquilo que eu estou dizendo, o erro passa a ser um acerto, quando na verdade não deveria ser assim. Inclusive, a própria banca deveria evitar, ou o professor responsável pela elaboração da prova, deveria evitar uma afirmativa que pudesse gerar polêmica e, consequentemente, um erro de interpretação. Até mesmo porque nem todo aluno que faz o concurso da SpaceX, ele vai se basear 100% pela bibliografia. Ele vai abrir um leque, ele vai pesquisar em outros livros, de repente, vai vir uma informação que não vai de encontro com a informação dessa afirmativa. Então, lembrando que o gabarito aqui é letra D, mas há margem de discussão. Na Arábia Saudita, uma corrente radical curda almeja criar um Estado curdo unificado. A Arábia Saudita, a presença do elemento curdo lá é muito pequena. Tem trabalhadores curdos sim na Arábia Saudita, mas a comunidade é muito pequena, pouco representativa, e essa afirmativa está 100% errada. Então, a resposta pelo gabarito da SpaceX D, lembrando que a B, pela própria bibliografia, também está correta. Olha que celeuma que isso vai criar. Cabe recurso, moçada, cabe recurso. Se a banca vai considerar ou não, a gente não sabe. Mas cabe recurso para anulação da questão. Então vamos lá à próxima questão. A questão 24. Migrações internacionais são fluxos de populações que atravessam fronteiras políticas, deslocando de sua nação de origem para fixar residência legal ou ilegalmente em países estrangeiros. As mais constantes migrações internacionais da atualidade têm causas econômicas. Sobre migrações internacionais, é incorreto afirmar. Então, ele quer a afirmativa errada. Então, vamos lá. Estados Unidos, Canadá, Austrália, União Europeia e Japão formam polos de atração dos cientistas, engenheiros e técnicos que deixam países em desenvolvimento na chamada migração de cérebro. Resposta 100% correta. Afirmativa 100% correta. A drenagem de cérebros gera perdas de impostos de capacidade tecnológica para os países de origem. Correto. Até mesmo porque, a partir do momento que você perde a mão de obra com alto nível de qualificação, isso vai retardar o processo de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, afirmativa 100% correta. Os grandes fluxos migratórios internacionais são um fenômeno diretamente associado à era informacional. Isso aqui, inclusive, contradiz o próprio enunciado da questão. Os fluxos migratórios, eles são motivados pelos aspectos econômicos, pessoas que saem dos países de menor desenvolvimento em função do desemprego, da pobreza, da miséria, e migram para os países de maior desenvolvimento em busca de melhores condições de trabalho, salários e etc. Também existem aquelas migrações geradas por perseguições políticas, religiosas, migrações geradas pelas guerras e também existem migrações que são geradas por causas naturais, como, por exemplo, secas, erupções vulcânicas, fortes terremotos e por aí vai. Então, aqui está errado, não é a era informacional, está diretamente associado à era informacional, está diretamente associado às condições sociais e econômicas de boa parte da população que migra em busca de regiões que possam oferecer melhores condições de trabalho, melhor qualidade de vida, melhores salários. Guardem isso, moçada. D. No Oriente Médio, as economias petrolíferas do Golfo Pérsico tornaram-se importantes polos de atração de imigrantes, correto? Principalmente da Ásia e do continente africano. Boa parte desses imigrantes trabalham em profissões de menor qualificação profissional, como, por exemplo, na área da construção civil.
Os custos cada vez mais baixos de transporte facilitam o deslocamento de imigrantes, correto, né? Houve uma redução dos custos de transporte e isso, de certa forma, também tem sido um estímulo às chamadas migrações internacionais. Sendo assim, a resposta correta, a letra C, que é a afirmativa errada dentro das 5 opções oferecidas. Aqui nós temos a questão de número 25. Em 1934 foi fundado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, encarregado de realizar levantamentos demográficos, econômicos e sociais do país. Atualmente o IBGE divide o território brasileiro em 5 macro-regiões. Sobre a região Nordeste, é incorreto afirmar, quer saber o erro. Na zona da mata úmida, formou-se o Nordeste açucareiro, correto? Organizado em torno do minifúndio. Aqui está o erro. Em torno do minifúndio, não. Em torno do latifúndio. Então é só lembrar um pouquinho de história, né? O ciclo da cana-de-açúcar, a formação dos grandes latifúndios, o emprego de mão de obra escrava, que você mataria essa questão. Das atividades exportadoras dos grandes núcleos urbanos litorâneos, atividades exportadoras do meio rural e não dos grandes núcleos urbanos. B. Na faixa de transição do Agreste, estruturou-se a policultura, correto, de alimentos baseada na pequena produção familiar, 100% correto, e polarizada por centros urbanos que abrigavam feiras de produtos artesanais, as chamadas cidades-feiras, né? Feira de Santana, na Bahia, Caruaru, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, são exemplos de cidades-feiras. A agricultura ou a economia agrária do Agreste se baseia na policultura, onde se produz alimentos básicos que não só atendem a população local, como atende a população do sertão, a população da zona da mata nordestina. E lembrando que no Agreste tem a mais importante bacia leiteira da região nordeste do Brasil. Se no vasto sertão configurou-se o Nordeste algodoeiro, pecuarista, correto, com um vetor direcionado para exportação e outro voltado para a subsistência camponesa, correto? Tá? Então, lembrando que a ocupação inicial do sertão nordestino se deu através da pecuária extensiva e que a primeira lavoura comercial desenvolvida em larga escala no sertão nordestino foi a lavoura do algodão. O Nordeste foi, durante muito tempo, o principal produtor nacional de algodão. D. A Mata dos Cocais constitui uma mata de transição entre a Caatinga, a floresta amazônica e o Cerrado, correto? É uma das formações de transição existentes no Brasil. Lembrando que a Mata dos Cocais ocupa áreas principalmente do Piauí e do Maranhão, pegando um pedaço do Pará e um pedacinho também lá do Ceará. A Caatinga é uma vegetação xerófila, correta. Xerófila, xero, seca, fila, amiga. Então, plantas adaptadas a ambientes secos. Adaptada ao clima semiárido do sertão nordestino, na qual predominam arbustos caducifólios, que são aqueles que perdem suas folhas durante uma época do ano, no caso da Caatinga, na época da estação seca. E espinhosos, que é uma outra característica da vegetação que cresce em ambientes secos. Então, a afirmativa errada, que é a resposta certa, a letra A, porque a questão quer que o aluno assinale a opção incorreta. Vamos para a questão 26. A soberania do Estado não se circunscreve ao território terrestre. Uma convenção da Organização das Nações Unidas, ONU, que entrou em vigor em 1994, definiu como mar territorial uma faixa de 12 milhas náuticas, correto? Cerca de 22,2 quilômetros de largura, a partir da linha de base da costa. Inicialmente, até o governo brasileiro havia criado o mar territorial de 200 milhas náuticas, mas depois teve que rever em função da convenção da ONU e adotar o mar territorial de 12 milhas náuticas. Sobre o mar territorial e a zona econômica exclusiva, ZE, pode-se afirmar que, letra A,
A zona econômica exclusiva corresponde a uma faixa de no máximo 150 milhas náuticas de largura. Errado. A zona econômica exclusiva tem uma extensão máxima de 200 milhas náuticas, mas que pode ser estendida até 350 milhas náuticas. Quanto a isso, está correto. Finalzinho aqui está correto, tá? Então aqui o erro está em 150 milhas náuticas. Se o país costeiro comprovar que sua plataforma continental ultrapassa a extensão de 200 milhas náuticas, não 150. B. O Estado costeiro tem o monopólio de exploração dos recursos naturais da ZEE, com exceção do pescado da faixa marítima. Aqui é o erro, com exceção do pescado da faixa marítima. Ele tem, de fato, o direito ao monopólio de exploração dos recursos naturais. Ele tem o direito, mas aqui também você pode abrir a concessão para que outras empresas explorem. Vamos dar o exemplo, o próprio petróleo e gás natural, onde hoje você tem inúmeras empresas multinacionais, além, claro, da Petrobras e outras empresas brasileiras que exploram esses recursos na zona econômica exclusiva. Agora, os recursos naturais em si são propriedade do Estado. Agora, o Estado ele pode permitir que empresas façam a exploração desses recursos e, normalmente, no que diz respeito, por exemplo, ao petróleo e gás natural, o Estado ele faz leilões de blocos e as empresas que oferecem a melhor proposta, a Agência Nacional do Petróleo, recebe o direito de fazer a pesquisa, caso encontre hidrocarbonetos, explorar esses recursos econômicos. C. Sobre o mar territorial, aplica-se total soberania do Estado. Aqui gera uma questão de interpretação, tá? Porque o mar territorial ele tem 12 milhas náuticas. Então vamos ver aqui o que diz a lei sobre isso. A Lei 8.617. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular, ou seja, da linha da maré baixa, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil. Parágrafo único. Nos locais em que a crosta apresente recorte profundos e reentrâncias ou em que exista uma franja de ilhas ao longo da costa na sua proximidade imediata, será adotado o método das linhas de base retas, ligando pontos apropriados para o traçado da linha de base, a partir da qual será medida a extensão do mar territorial. Segundo, a soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo, ou seja, as riquezas que encontram-se lá no subsolo. Aí o artigo 3 diz: é reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro. Eu entendo que esse direito de passagem inocente não fere a soberania. Não fere a soberania. Eu entendo assim, tá? Mas a banca da SpaceX e o Demétrio entendem de outra forma. Eu posso estar errado? Posso, tá? Mas eu entendo que o mar territorial é de jurisprudência soberana. O Brasil, como assinou a Convenção da ONU, que permite a livre passagem de navios de maneira rápida, isso não vai ferir a soberania do Estado sobre o mar territorial. É igual ao espaço aéreo. O espaço aéreo, você permite a passagem de aviões que estão viajando da África para a América do Sul, da Europa para a América do Sul, países que não sejam o Brasil, então permite, desde que haja, logicamente, autorização das autoridades ou dos órgãos competentes para isso. Então, bom, essa é a questão que eu gostaria de levantar para vocês, não é o gabarito. O Brasil não conseguiu comprovar junto à ONU que, em diversos trechos, a plataforma continental ultrapassa o limite de 200 milhas náuticas. Claro que o Brasil conseguiu
comprovar. Inclusive, o Brasil solicitou a extensão da zona econômica exclusiva para as 350 milhas náuticas. Isso aí foi solicitado pelo Brasil, até mesmo porque existe um acordo firmado lá na ONU que dá essa possibilidade do país solicitar a ampliação da sua zona econômica exclusiva, desde que não entre em confronto com países que tenham zona costeira. Como a África está muito afastada da América do Sul, milhares de quilômetros, não há, por exemplo, nenhum ponto de litígio que possa ser debatido, então o Brasil tem esse direito de estender a sua zona econômica exclusiva para 350 milhas náuticas, até mesmo porque a bacia do pré-sal ela se estende além das 200 milhas náuticas estabelecidas para a zona econômica exclusiva. Tá? A zona econômica exclusiva é uma faixa de no máximo 200 milhas náuticas, correto, de largura, mas que pode ser estendida até 350 milhas, correto, náuticas, se o país costeiro comprovar que a sua plataforma continental ultrapassa 200 milhas. O Brasil provou isso e, consequentemente, tem esse direito de estender o seu mar territorial. Seu mar territorial não, sua zona econômica exclusiva. Mar territorial fica no limite das chamadas 12 milhas náuticas. Então, a resposta correta aqui, letra E, eu chamei a atenção apenas aqui dessa palavra total soberania, que de repente foi exatamente a palavra total que deu ao professor da banca da SpaceX o motivo de considerar essa afirmativa errada, mediante, de repente, ao que está escrito no livro do Demétrio Magnoli. Aqui nós temos a próxima questão, questão de número 27. Após 3 anos de influência no clima global, chegou ao fim, em fevereiro, o fenômeno climático caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, a Laninha. De acordo com o Climatempo, o fenômeno terminou no mês passado, mas seus efeitos ainda podem ser sentidos no início de abril. Sobre os fenômenos do El Niño e Laninha, pode-se afirmar que, primeira afirmativa, o El Niño é um fenômeno climático natural localizado no Pacífico Sul, que ocorre em escala local, está errado, em escala global. Os efeitos do El Niño ocorrem em escala global. Na verdade, cientistas já comprovaram que o fenômeno começa a se formar lá no Oceano Índico e que esse fenômeno, claro, é causado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Oriental nas imediações da linha do Equador e que se manifesta em intervalos variados de tempo. Esses intervalos variam de 3 a 7 anos, de acordo com os cientistas. 2. O El Niño é o resultado de um aquecimento de 3 a 7 graus acima da média das águas do Oceano Pacífico nas proximidades da linha do Equador, correto? Oceano Pacífico Oriental, tá? Voltou a citar aí o Pacífico Oriental. 3. Em função do El Niño, ocorre enchente no Brasil meridional, sul do Brasil. Estamos vivenciando isso porque temos um El Niño já consolidado e nas últimas semanas chuvas torrenciais têm atingido principalmente Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina. E seca na região do clima semiárido, correto? Quando o El Niño se manifesta, você tem uma seca mais severa no sertão nordestino, correto? E extremo norte do país, correto? No norte da Amazônia, você tem uma redução das chuvas, o que inclusive contribui para a eclosão e propagação de incêndios florestais. Afirmativa correta. 4. A Laninha provoca um resfriamento das águas superficiais do Pacífico na costa peruana, correto, o que também altera as zonas de alta e baixa pressão, provocando mudanças nas direções do vento e das massas de ar. Afirmativa correta. A Laninha é causada pelo resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico Oriental, não só na costa do Peru, mas também nas imediações da linha do Equador. Isso se dá em função do aumento da pressão atmosférica no Oceano Atlântico, a diminuição da pressão atmosférica no Pacífico Ocidental, fazendo com que o fluxo, os ventos de leste se intensifiquem e empurrem as águas quentes
do Oceano Pacífico, ali das imediações da linha do Equador, em direção ao Pacífico Central, possibilitando a chegada das águas frias da corrente de Humboldt. Essas águas geladas chegam até ali a região da linha do Equador do Pacífico Oriental. Então, a afirmativa correta. 5. A Laninha e o El Niño são fenômenos cujo monitoramento não pode ser previsto. Errado. Você pode prever os dois fenômenos com meses de antecedência, até mesmo porque existem navios oceanográficos que medem a pressão atmosférica, medem a temperatura da água do mar, medem a direção do vento e a velocidade do vento, razão pela qual, através dos dados colhidos e colocados em supercomputadores com um programa específico para a previsão da formação do El Niño e da Laninha, é possível você prever com meses de antecedência a ocorrência dos dois fenômenos, o que consequentemente possibilita as autoridades, pelo menos na teoria, adotarem medidas ou um planejamento através de políticas públicas que possam minimizar as consequências dos dois fenômenos. Em função das causas que determinam o aparecimento desses dois fenômenos serem desconhecidas, um outro erro, as causas são mais do que conhecidas, tá? Mudança nos padrões da pressão atmosférica, mudança na circulação dos ventos, mudança na direção da água superficial, né? Ali do Oceano Pacífico, nas imediações da linha do Equador. Então, existem diversos componentes que possibilitam fazer uma previsão com um grau de acerto bastante significativo. Então, a resposta correta aqui, letra A, afirmativas 2, 3 e 4 corretas. Aqui temos a questão 28. Aquífero pode ser definido como uma zona encharcada do subsolo, ou seja, camada de solo cujos poros encontram-se saturados de água. Os aquíferos podem ser profundos ou mais próximos da superfície. Sobre os aquíferos, pode-se afirmar que o aquífero Grande Amazônia, SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia, é um reservatório de água subterrâneo que ocupa somente áreas do território brasileiro. Errado aqui a palavra somente. Esse aquífero também é encontrado em áreas da Bolívia, áreas do Peru, da Colômbia e do Equador. Então aqui está errado. Letra A. B. O aquífero Guarani é um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, correto, com extensão provável de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, correto, e abrange áreas do Peru e do Equador, errado. O aquífero Guarani, 70% dele está no território brasileiro e o restante na Argentina, Uruguai e Paraguai. Então a afirmativa aqui errada. Da Argentina, do Uruguai e do centro-sul do Brasil. C. Os aquíferos são reservas estratégicas de recursos hídricos, uma base natural decisiva para o desenvolvimento econômico e o abastecimento doméstico. Correto. A sua preservação depende de um planejamento a longo prazo, evitando a contaminação dos lençóis subterrâneos, principalmente com produtos químicos utilizados na agricultura, tais como agrotóxicos e fertilizantes químicos. Lembrando que o aquífero ele também pode ser contaminado por efluentes industriais e também pode ser contaminado até mesmo por esgoto. Mas as principais formas de contaminação são os produtos químicos, agrotóxicos e fertilizantes utilizados na agricultura. Afirmativa correta, gabarito letra C. D. Nos períodos de estiagem, o nível freático dos aquíferos eleva-se. Errado, estiagem, está chovendo menos, o nível diminui. E na época mais chuvosa, abaixa. Na época mais chuvosa, aumenta. Não podia ter marcado essa opção não, hein? A maior demanda por água na área do aquífero Guarani ocorre no centro-sul e no nordeste brasileiro. Está errado, o aquífero Guarani não pega o nordeste brasileiro, né? Errado. Que concentram grande parcela da população e as mais importantes zonas agrícolas. As mais importantes zonas agrícolas do Brasil estão nas regiões centro-oeste, sul e sudeste, né? O nordeste tem zona agrícola, mas não se beneficia do aquífero Guarani. A irrigação lá é principalmente em função das águas do Rio São Francisco, açudes e outros rios de menor expressão. Então, a resposta correta, letra C. Vamos à questão 29. O modelo econômico bem-sucedido adotado nos tigres asiáticos ou novos países industrializados
vem sendo adotado em outros países do sudeste da Ásia, que por isso são chamados de novos tigres. Sobre esses países, é correto afirmar que Taiwan é sede de empresas do ramo de alta tecnologia, as quais são importantes produtoras de placas-mães, notebook, tablets, smartphone, correto. Taiwan é um país tecnologicamente avançado, aliás, é de lá que vem boa parte dos chips que abastecem indústrias eletrônicas, indústrias de armamentos, indústrias automotivas, enfim. 2. Singapura possui o segundo porto mais movimentado do mundo, correto, e também se destaca em indústrias de alto valor agregado, correto, como a naval e a eletrônica. Inclusive o próprio Brasil, a Petrobras, de vez em quando faz encomendas a estaleiros de Singapura. Algumas plataformas e navios utilizados pela Petrobras são produzidos lá. Afirmativa correta. Vamos lá a 3. O modelo de plataforma de exportações adotado pelos novos países industrializados tem na demanda do mercado interno a base dos investimentos e do crescimento econômico errado. Não é do mercado interno, é do mercado externo. Afirmativa errada. Então você corta a 3. 4. Singapura e Hong Kong são cidades-estados, correto, que figuram como cidades globais, correto. Lembrando que cidades globais são aquelas cuja área de influência ultrapassa os limites territoriais do país onde se encontra, cuja economia está baseada nos serviços do comércio, das finanças, na logística de transporte e nas comunicações. Afirmativa correta. Resposta letra B. 1, 2 e 4, correta. Questão 100% bem elaborada. Aqui nós temos mais um gráfico que foi adaptado por mim, tá? Quem fez a prova da SpaceX sabe que o gráfico lá está feioso, né? Então eu fiz a adaptação com os dados da prova. A mortalidade infantil diz respeito ao número de óbitos de menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos em determinado espaço geográfico no ano considerado. Esse símbolo aqui é por 1.000, tá? Aqui as duas bolinhas embaixo. Analisando o gráfico, podemos concluir que as taxas de mortalidade infantil refletem a inexistência de contrastes regionais. Inexistência é o erro, né? O Brasil é um país de profundos contrastes regionais. As regiões norte e nordeste, as menos desenvolvidas do Brasil, são aquelas que apresentam as maiores taxas de mortalidade infantil. B. Observa-se que, apesar da queda da taxa de mortalidade infantil, na região sul, ela ainda possui índices acima da média. Olha aqui, é o índice da região sul. 2016, 9,4. Brasil, 13,3. Não pode, está errado. C. Observa-se que, apesar da queda da taxa de mortalidade infantil na região norte, ela ainda possui índice abaixo da média nacional. Região norte, vamos lá. Cadê a região norte? 17,6, Brasil 13,3, não está abaixo, está acima, então errado. D. Comparando os índices de 2000 a 2016, conclui-se que as taxas de mortalidade infantil no Brasil não apresentam queda significativa. Que erro grosseiro! É só comparar as duas barras que você vai perceber que houve uma queda substancial da taxa de mortalidade infantil. Então só restou aqui a letra E. Observa-se que, apesar da grande queda no índice de mortalidade infantil nas regiões Nordeste e Norte, elas continuam apresentando as maiores taxas do país. É só observar o gráfico aqui, Norte e Nordeste, e você vai perceber que as duas regiões ainda apresentam as maiores taxas de mortalidade infantil. Resposta correta, a letra E. Questão bem elaborada. 31. A Índia é um dos mais importantes países emergentes. Com base no seu gigantesco mercado consumidor, apresenta uma das economias que mais crescem no mundo. A Índia hoje é a quinta maior economia do mundo. Segundo o Banco Mundial, o país cresceu em média 7,5% ao ano no período de 2000 a 2016. Sobre a Índia, é correto afirmar que Nova Delhi é um dos mais importantes parques tecnológicos do mundo, conhecida como Vale do Silício. Vale do Silício é Bangalore, não é Nova Delhi. Então está errado. Abriga diversas universidades e centros de pesquisas e mais de 300 empresas do setor de informática.
Então é Bangalore e não Nova Delhi. B. Com a modernização em curso, a Índia deixou de ser um país rural. Errado. A maior parte da população indiana, mais de 60% dos indianos, ainda vivem no campo. País rural e agrícola para se tornar um país urbano industrial. Afirmativa errada. C. A Índia é um importante produtor de combustíveis fósseis, como carvão mineral. A Índia, de fato, produz bastante carvão mineral. Petróleo, não. Sendo autossuficiência nessa questão, errado. A Índia importa muito petróleo mesmo. Então, afirmativa errada. D. O crescimento econômico provoca um aumento da emissão de gases de efeito estufa e a expansão das importantes petrolíferas. Além de urgentes investimentos na rede de distribuição elétrica, a Índia enfrenta o desafio de modernizar suas usinas térmicas para reduzir as emissões de gás carbônico. Correto. A matriz energética indiana é muito suja. A maior parte da matriz energética indiana deriva do carvão mineral. Então, a queima do carvão mineral sem os devidos cuidados para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa faz com que os principais centros urbanos industriais da Índia apresentem uma qualidade do ar muito ruim, o que acaba afetando a qualidade de vida e a própria saúde da população. Então a resposta aqui está correta. Letra E. A matriz energética indiana baseia-se no tripé formado pelo carvão, está certo, petróleo e urânio. Não, é carvão mineral, hidroeletricidade, fontes renováveis, esse é o tripé. Vocês, inclusive, podem pesquisar isso através de gráficos sobre a matriz energética indiana. Então, a resposta aqui está errada. A Índia, ela importa petróleo. A Índia, apesar de ter desenvolvido a energia nuclear tem uma participação pequena na matriz energética indiana. Vamos à última questão. Esse mapa aqui eu busquei na internet, é igual ao mapa da prova, colorido, bonito, para que vocês possam ter uma melhor visualização, porque aquele mapinha da prova também estava muito feioso. Interprete o mapa a seguir e marque a alternativa correta. O anel de fogo do Pacífico recobre áreas pouco povoadas, como Japão, Filipinas, Indonésia, Califórnia, México, América Central e Andes. Áreas pouco povoadas? Japão, Filipinas, Indonésia, México, América Central. Os Andes a gente até pode dizer que não é tão povoado assim, né? Mas o resto está errado. Pouco povoadas. Errado. B. O cinturão sísmico é constituído por cordilheiras montanhosas, fossas oceânicas e arcos insulares de ilhas vulcânicas. Tá certo, a afirmativa está certa, porque onde você tem aqui a atividade vulcânica muito intensa, aqui nós temos limites de placas tectônicas, alguns convergentes, outros transcorrentes, e aqui nós temos as zonas sísmicas, por exemplo, mais ativas do planeta, aquelas que geram maior impacto, terremotos de maior poder de destruição. Então essa resposta aqui está correta, e aí você também encontra arcos insulares de ilhas vulcânicas, né, como por exemplo, você encontra aqui no Oceano Pacífico, né, o próprio Japão, a própria Indonésia, a própria Nova Zelândia, que tem vulcões ativos, e por aí vai. Vamos ver o erro da C. Na bacia oceânica do Índico ocorre a maior parte dos tsunamis. Não, errado. Bacia oceânica do Pacífico, tá? Que são sucessões de ondas maciças produzidas em geral por terremotos submarinos. Fortes abalos sísmicos submarinos, tá? Terremoto ocorre em terra. Erupções vulcânicas ou desabamentos em grande escala. Isso pode acontecer em função até mesmo da explosão de um vulcão. O resto está certo. Cerca de 90% dos terremotos registrados no planeta ocorrem no chamado Anel de Fogo do Pacífico, 90%, está muito pesado, que se estende por 40 mil quilômetros em forma de, forma de U, aqui faltou, a leste das Américas e a oeste da Ásia e da Oceania. A leste da América, não, oeste da América e oeste da Ásia é o lado de cá, leste da Ásia, então aqui está errado. Metrópoles como Tóquio, São Francisco, Los Angeles, Paris e Londres
sofreram abalos sísmicos e terremotos devastadores no último século. Paris e Londres, não. Tóquio, São Francisco, Los Angeles, sim. Então a resposta correta aqui é a letra B. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado do comentário da prova. Dê aí a sua opinião, se gostaram, se não gostaram. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário que eu terei o máximo prazer de atender vocês. Eu estou gravando essa aula hoje, quarta-feira, né? Fui liberado lá da escola, porque é semana de prova. Eu fui liberado, né? Porque eu só daria aula depois de 3h10, então acabei sendo liberado pela coordenação. Agradeço muito a coordenação do Sistema Elite de Ensino Unidade Nilópolis por ter me liberado, até mesmo porque, para quem não sabe, a minha esposa está muito doente e eu vim ficar aqui com ela mais um pouco, né? Uma doença que infelizmente não tem cura. Então, moçada, dá aquela forcinha aí, ajuda a divulgar o canal, se inscreva no canal, dê aquele joinha, aquele like e vamos democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto!